Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, programa Por Dentro da Sustentabilidade. Nós estamos hoje aqui nos nossos estúdios com um convidado muito especial. É o senhor Sandro Capadócia, nosso conhecido amigo, conhecido de todos, não é? Muito querido. E ele é assessor especial da Secretaria de Turismo do Governo do Estado. E nós vamos conversar com um tema hoje excepcional, que é o turismo sustentável e o ecoturismo. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Sandro Capadócia. Muito obrigado, boa tarde, Margarete, boa tarde, ouvintes. Estou aqui para poder responder todas as suas perguntas dentro do turismo, dentro da sustentabilidade e outros temas. Ok, seja muito bem-vindo. Então vamos conversar, que o nosso tema de hoje é um tema muito especial e importante para a história atual do Brasil e do nosso estado do Rio de Janeiro, que são as questões relativas à sustentabilidade. Mas vamos logo já começar a nossa conversa. Sandro Capadócia, você é uma pessoa que tem assim, uma entrega de corpo e alma ao seu trabalho, não é? Graças a Deus. Você é uma pessoa carismática, você tem uma condição de se comunicar muito bem. Obrigado. E faz a diferença na área de turismo, não é? Esse perfil da comunicação, da simpatia, da cultura, da proposta que você tem de vida, da sua coerência de vida, e você está colocando isso também na sua vida profissional. O turismo precisa disso, e eu, como atuante ambientalista na área da sustentabilidade, agradeço essa sua disposição interior, não é, tanto de vida como de área de atuação profissional. Relativo aí a essas atuações e as mudanças para melhor, porque aqui nós somos agenda positiva, ok? Isso então, é muito importante. Nós estamos superando as questões, nós estamos superando os nossos problemas, porque quem não os tem, não é? Verdade. Mas a nossa perspectiva é uma inteligência de superação. Então, dentro dessa característica, Capadócia, por delicadeza, qual o papel do governo atual relativo ao turismo sustentável e ao ecoturismo? Evidentemente, você vai dar uma referência aí dos discernimentos entre um e outro, mas como é que nós podemos entender, assim, de uma maneira muito objetiva, o papel do governo atual? Margarete, mais uma vez, eu estou muito satisfeito e honrado por estar aqui no programa Sustentabilidade. Muito obrigado a você pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E ao nosso amigo Nísio Neto, que eu conheço desde o tempo da Rádio Catedral. Um abraço carinhoso, viu, irmão? O governo do Estado do Rio de Janeiro, através do seu governador, que é o nosso governador, Wilson Witzel, ele enfatiza sobre a questão do turismo. O governador, ele colocou maravilhosamente, brilhantemente bem, quando ele notou lá no fim do túnel, mediante a todos os problemas que nós temos hoje, de falta de verba por conta de todo um processo que foi colocado no passado irresponsavelmente, e hoje a população paga a conta, que o turismo religioso e o turismo sustentável, todos os segmentos do turismo, hoje, ele vai conseguir respirar, ter uma luz no final do túnel, porque, como bem disse o governador Wilson, o turismo é o novo petróleo do Rio de Janeiro. Nós temos tudo pronto, tudo. Nós temos os modais, nós temos os ambientes propícios a nível natural, rios, mares, lagoas, montanhas. Nós temos um povo hospitaleiro, simpático, agradável, educado, alegre, feliz, por mais que tenhamos todos os problemas que eu não preciso pontuá-los. Nós temos aqui também uma metrópole que foi maltratada, ela foi esquecida. Uma metrópole que, dentro de todo um universo, é onde todos os turistas querem passar.
o destino do Rio de Janeiro é quase que obrigatório quando você pensa em viagem. Eu já morei no exterior e eu sei esse sentimento de cada turista que vem para cá para conhecer o Rio de Janeiro, as suas praias, o Cristo Redentor como a 7ª maravilha do mundo, eleita por mais de 100 países. Todos esses produtos que temos estão aqui preparados para serem absorvidos, serem conhecidos pelos nossos turistas. E quando você me faz uma pergunta em relação de sustentabilidade e ecoturismo, eu volto a falar a mesma coisa que eu venho falando em todas as minhas entrevistas. O ecoturismo, ele precisa ser visto como uma forma de responsabilidade daqueles gestores que hoje não tinham essa preocupação. A gente está tendo problemas sérios agora com a questão da floresta amazônica, que está aí se deteriorando, está se queimando. O Rio de Janeiro, através do seu patrulhamento florestal, está coibindo diversas atuações ilegais para que o avanço do desmatamento não prossiga. Nós temos essa responsabilidade na veia. O INEA está fazendo um excelente trabalho em relação a coibir construções irregulares em demarcações da Mata Atlântica. Essa responsabilidade ambiental do governo do Estado, ela vem mostrar e vem ao segmento do turismo. O turismo ecológico. O turismo sustentável é aquele turismo que nós, do governo do Estado, incentivamos aos turistas a fazerem o seu papel, que é de premissa, que é de educação. Lugar de lixo é na lixeira. Vamos reciclar os nossos produtos que hoje servem como sacola de lixo, que não pode mais haver. Né? A gente sabe que esses produtos que outrora foram usados por muitos de nós, hoje eles não devem mais ser utilizados. E há uma campanha muito esclarecedora do governo do Estado em relação a isso. E eu peço a você que está me vendo agora aqui no Facebook, eu peço a você, ouvinte da Band, da Rádio Bandeirante AM, que faça a mesma coisa. Tente usar o máximo que você puder de produtos naturais, tente não utilizar sacolas plásticas, tente colocar os seus canecos de louça para serem usados diariamente no seu trabalho, na sua casa, evite copo descartável. E nas festinhas de crianças, hoje já existe no mercado outros produtos que possam substituir os copinhos plásticos. Então, eu estou dando essa sugestão porque toda essa responsabilidade está em nossas mãos, na minha mão, de você ouvinte, de você que está me vendo no Facebook e de todos nós cariocas e fluminenses. É isso aí, sabe as palavras, Capadócia, porque nós estamos assim numa verdadeira batalha. Exato. Não é? Estruturando conceitos de sustentabilidade, práticas de sustentabilidade na nossa sociedade, que também carece de uma sistemática educativa para essa área. Não é? Então, as suas palavras nos meios de comunicação são bastante positivas e significativas, né? Corroboram o trabalho de muitos ambientalistas, de muito educador, de muito professor, donas de casas, mães, as pessoas que já estão sensibilizadas por essa causa e sabem que não é apenas uma causa. Não. É uma questão vital do planeta. E o planeta dele depende de nós, né? Exatamente. A nossa vida está coligada imediatamente à questão do planeta, não é? Vamos aqui fazer um retorno bem pontual, que você falou, fez uma referência à questão das queimadas na Amazônia, que está na pauta da mídia. O nosso presidente fez uma referência que nós temos até uma questão de sermos até possivelmente somos um modelo de sustentabilidade, não é? Houve uma série de interpretações e reinterpretações, mas assim de uma maneira muito pontual, né? Que nós somos bastante objetivos. Como é que você, que é um assessor, não é? Trabalha na área do turismo, vê as convergências, né? De todas as tentativas que estão sendo feitas positivas, não é? A favor da sustentabilidade
sustentabilidade no seu tripé, não é? Econômico, social, ambiental. Como é que você vê essa convergência, de um modo geral, para a política do Estado? Não é? Você já fez uma pequena referência em relação a isso, mas vamos conversar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, a pessoa que está em casa às vezes não sabe exatamente o que faz o INEA. Entendeu? Você poderia fazer uma fala sobre isso, por favor? O INEA é um órgão fiscalizador de águas, rios, mares, lagoas do Estado do Rio de Janeiro. Ele faz a regulamentação e a fiscalização em relação às problemáticas existentes nesses pontos que eu acabei de citar. E dentro das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, o INEA é um órgão vital para a sustentabilidade e também para o ecossistema das nossas regiões. E eu falo nossas regiões que compreendem 12, né? Que são as regiões turísticas, que elas pegam Costa do Sol, Costa Verde, Vale do Café, região serrana e assim vai. Então, todas essas regiões são fiscalizadas dentro do ecossistema pelo INEA, que é um órgão que ajuda a estabilizar o nosso meio ambiente, o que se refere à região fluminense, Estado do Rio de Janeiro. Então, a política pública existente dentro do projeto que o governador Wilson coloca, ele também, né, passa transversalmente por todas as secretarias. Porém, existem algumas que são mais responsáveis por setores, como nós, da Secretaria de Turismo, somos responsáveis por todos os segmentos turísticos do Estado. O INEA vem fazer o seu papel, que está fazendo excelentemente bem, com a questão do ecossistema. Ok. Vamos falar um pouco também do turismo religioso? Isso aí, eu costumo dizer que o turismo religioso é o pré-sal do nosso turismo. Capadócia, nós temos uma crise econômica, não podemos negar. Os empresários estão muitos com a famosa boa vontade, né? Verdade. A boa vontade de investir. E nós temos, por um lado, uma riqueza com essa característica e, de um outro lado, a presença de investidores, empresários, até porque também é um fator positivo falar da dedução tributária. Exato. Não é? Então, como é que o turismo sustentável, o ecoturismo, o turismo religioso pode vir a agregar valores com esses profissionais e também isso servir de um escopo positivo para todos esses nossos empenhos da superação da crise? Então, eu vou dar uma referência em relação a Portugal, nossos patrícios. Sim, gosto muito, estive lá muitas vezes, conheço muito o pessoal Portugal, lá. Ele chegou um momento que observou os seus potenciais pontos turísticos e virou o jogo de uma forma esplêndida, que foi investir no turismo, num contexto em geral, mas ele começou a promover o turismo religioso. A história de Nossa Senhora de Fátima, ela é notória mundialmente. Porém, o governo português investiu no turismo religioso daquela região para o mundo. E assim, nós aqui do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Turismo, também percebemos esse grande potencial que é o turismo religioso. Vou te dar um exemplo. Agora mesmo, Margarete, eu consegui, entre várias costuras, porque nosso Estado é laico, entre várias costuras, eu já adianto aqui o meu agradecimento ao presidente da Alerj, André Siciliano, ao deputado Gustavo Schmidt, que me ajudaram a levar um projeto que estava em meu coração durante 10 anos. Você acredita que durante 10 anos eu percorri batendo de porta em porta, gabinete em gabinete na Alerj, para pedir para que um deputado sequer pudesse analisar a proposta que eu tinha de colocar São Jorge da Capadócia padroeiro do Estado. Por quê? Porque é uma grande festa onde todos saem beneficiados. Há um desdobramento
de turistas enormes. Há um desdobramento financeiro muito grande. A economia ganha com isto. O povo carioca, fluminense, fica muito feliz. E todos nós saímos glorificados, até porque pelas bênçãos do nosso São Jorge Guerreiro. Então, no dia 7 do mês de maio, o governador Wilson Witzel sancionou a lei colocando São Jorge e São Sebastião como padroeiros do estado do Rio de Janeiro. Aí você me pergunta, Capadócia, o que isso beneficia para o estado em relação ao turismo? Nós já temos hoje um padroeiro que, dentro da sua, dentro do seu espaço, que é o estado sendo laico, nós iremos fomentar diversos projetos e diversos fomentos dentro do turismo religioso. O turismo religioso, através de São Jorge e São Sebastião, ele agrega a gastronomia. Existem inúmeras feijoadas que são realizadas dentro dessa data durante um mês. Nós faremos também peregrinações às igrejas de São Jorge, tanto do centro, tanto em Quintino, que todo dia 23 existe uma missa onde as pessoas ficam até do lado de fora porque não cabe mais pessoas dentro do templo. Nós temos também os rituais de matrizes africanas dentro dos templos africanos, onde nós precisamos também fomentar esse segmento, apoiar todas as nossas matrizes africanas dentro do que concebe a participação deles religiosa. Nós temos dentro do turismo religioso a Nossa Senhora de Fátima, lá no Recreio dos Bandeirantes, do Bertaldo, que é um grande amigo que conseguiu construir essa réplica de Nossa Senhora, fazer com que vários turistas vão até lá com ônibus em caravanas enormes. Nós temos a igreja de Nossa Senhora da Penha, que é uma das mais antigas da região, onde todos nós, ao chegarmos na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, através do aeroporto do Galeão, nós avistamos logo a Santa nos abençoando lá de cima da colina, Santa Penha Padroeira lá no alto da Pedreira. Então, nós temos inúmeros pontos turísticos que já estão prontos. A gente não pode desperdiçar esse momento, a gente não pode desperdiçar esses produtos que já podem fazer parte de um roteiro religioso. Exatamente. Então, dentro dessa visão, quando o governador Wilson falou comigo, Capadócia, você vai colaborar no turismo. Eu falei, de pronto. Agora, ele me colocou para fazer 2 itens que são fundamentais. Um é o turismo religioso e o outro é a cultura do carnaval, que também temos áreas religiosas de diversos segmentos religiosos. Então é assim que nós estamos trabalhando, é assim que nós vamos fomentar e agregar valores para o turismo e trazer ainda mais os nossos turistas nacionais, estrangeiros e, como diz o nosso secretário Otávio Leite, os galácticos ainda não precisam vir, porque a gente tem muito aqui para absorver. É isso aí. Capadócia, eu queria só pedir a sua permissão para falar um pouco do turismo ali religioso relativo ao Cristo Redentor. Pois não. Não é? O Cristo Redentor, ele tem ali um envolvimento com uma parte que é um outro instituto, não é? A parte de MCBio. Isso. E em cima ele pertence à estrutura da arquidiocese. Na verdade, a diocese, ela tem a concessão do espaço e ela mantém o monumento, né? O monumento com os cuidados dela. O MCBio, ele é gestor da parte que cabe ao acesso, todo o entorno, e o Estado, por sua vez, por estar dentro do Estado, é parceiro, né? O Estado não tem a responsabilidade em relação à estrutura do Cristo Redentor e nem do acesso ao Cristo Redentor. Porém, como é um produto nosso, nacional e mundial, o Estado se sente na obrigação de poder fazer algo que possa beneficiar todos que chegam. É uma sétima maravilha também, né? A sétima maravilha é eleita mundialmente.
Exatamente. E ele faz parte de um conjunto que é verdadeiramente uma rota religiosa, cultural no Rio de Janeiro, não é? A pessoa que vem até no famoso stopover, né? Que aquelas pessoas que estão fazendo escala. Exatamente. O que acontece? O Cristo Redentor, Margarete, ele é, historicamente, o monumento mais visitado mundialmente. Todos que vêm ao Rio, obrigatoriamente, com chuva ou com sol, obviamente, tendo o sol brilhando em nossa cidade, fica ainda mais bonito, mas eu sou suspeito a falar que com chuva, com sol, nublado ou não, o Rio é lindo. O Rio é lindo e o Cristo Redentor abençoa a todos nós. Então, eu trabalhei 23 anos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, mais precisamente na Catedral de São Sebastião, aonde eu mando um caloroso abraço ao nosso Dom Orani, cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e assim compreendo, mandando a ele esse afetuoso e caloroso abraço, eu mando para todo o clero. Um abraço a todos e sua bênção. Dentro do que tange ao turismo, lá no Cristo Redentor, nós estamos até um pouco preocupados, porque saiu uma reportagem esses dias sobre a questão da acessibilidade, que é a escada rolante, e aonde eu já pedi para que nós pudéssemos sentar à mesa, todos, a partir de segunda-feira, quando acabar o Salão de Turismo, eu vou mergulhar nesse tema, vamos tentar ver da melhor forma possível, achar uma solução para voltar a ter ali um melhor caminho de acessibilidade àqueles que necessitam, né? Para chegarem até os pés do Cristo Redentor, fazer sua oração, fazer sua live, fazer sua foto e assim sucessivamente. É de suma importância que o Cristo Redentor hoje esteja apto a receber todos os turistas nacionais ou internacionais, ou até mesmo nós, domésticos, que costumamos ir até lá, mas para isso, de fato, precisa ter uma força de vontade entre os homens. Porque enquanto tiver uma discussão sem fim, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Então, eu vou chamar à mesa todos para dialogarmos, conversarmos e ver qual é a melhor forma que nós possamos achar e assim conseguir levar o turismo religioso na sua plenitude para o Cristo Redentor. É isso. Eu aproveito aqui as palavras do Capadócia e também envio o meu abraço caloroso e sua bênção, Dom Orani Tempesta. Exatamente. E a todos. Capadócia, continuando aqui as nossas reflexões, e na desenvoltura dos programas do Estado relativo aos segmentos de turismo, nós temos nesse escopo uma vertente muito séria, que é uma vertente que ela se adequa ao segmento turístico e tem vida própria, se adequa ao segmento turístico e faz parte aqui de uma das nossas mais significativas bandeiras, tá? Tanto no programa Por Dentro da Sustentabilidade, como no programa de amanhã, que é um programa voltado para a educação infantil, educação ambiental infantil e questões científicas, né? Que é a área da educação. Hoje nós temos a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Dentro dessas perspectivas, nós sabemos que vários pontos, são considerados extremamente culturais, extremamente educativos, como os museus, que são plenos nos seus projetos de educação. Então, aquelas pessoas elas não são somente visitantes, são aprendizes, não é? Dentro dessa perspectiva, tá? Como é que o Estado está deliberando, ou está refletindo, está construindo essa nova vertente de se compreender a educação, agora imbuída aí dos valores turísticos? Excelente pergunta a sua. A pasta da educação é uma premissa do nosso governador Wilson. Pedro Fernandes, um amigo Pedrinho, que eu tenho aqui o carinho de falar dessa forma. Um abraço, Pedrinho. Ele está fazendo um excelente trabalho junto e à frente à pasta de educação. Nós agora, inclusive, fizemos uma parceria que foi, para mim, foi um golaço, que foi o projeto Prado Júnior, que é a Escola Prado Júnior, junto com o turismo e a Secretaria de Educação. Então, ali,
a Setur já indica, já leva os seus alunos para que sejam aprendizes, que comecem a ter ali a aula para guias de turismo. Então, é uma parceria salutar, de grande prosperidade, com a Secretaria de Educação. Isso já mostra como nós todos estamos caminhando integradamente dentro do segmento da educação e do turismo. Porque, como diz o nosso governador Wilson, o turismo é o petróleo do estado do Rio de Janeiro, mas sem educação nós não conseguiremos caminhar. Então, vamos unificar. A educação é a premissa, é a base de tudo. A educação acadêmica, ela precisa ser de qualidade. E o Pedro Fernandes já assim está fazendo com que, na frente da pasta de educação, essa qualidade floresça e permaneça. Dentro dessa perspectiva aí de construção... Eu só quero ressaltar aqui, que eu esqueci de avisar, que lá no Cristo Redentor tem uma capela onde todos têm a oportunidade de chegar, contemplar a imagem e rezar a Deus ali dentro da capelinha que fica logo abaixo do monumento do Cristo Redentor, na sua base. Né? Então, só para ressaltar isto aqui. Okay? E lá em cima também é um espaço maravilhoso para educação ambiental, não é? Não tenha dúvida. Lá em cima mesmo, né, ali no monumento, porque você tem uma percepção do Rio de Janeiro, de uma dimensão de visualização geográfica, que ali você é um universo de informações turísticas que podem ser transformadas, sistematizadas em educação verdade, ambiental. Verdade, não tenha dúvida. E a ser complementado, então, com os profissionais que atuam ali na área da Mata Atlântica. Eu tenho até aqui uma grande notícia para dar para você, Margarete, e a todos os ouvintes, você que está me vendo agora aqui no Facebook Live. Eu costumo dizer que nós precisamos ser pontes. Chega de muros. Então, graças a Deus, eu sempre tive boas relações na minha vida. E essas relações, eu mantenho elas porque eu não costumo fechar portas, nem jogar chave fora. Quando eu percebi que estava dentro da pasta de turismo, onde eu tenho esse orgulho, já está na minha veia, eu abracei todos que estão ao meu redor, amigos. Chamei cada um para conversar. E eu não posso esquecer de duas grandes pessoas que eu vou citar agora aqui. Uma é Alfredo Lopes e a outra é Tereza Jansen, da ABIH. Eu fui até eles, conversamos e eles me trouxeram uma demanda. Qual é a demanda? A demanda de super gastos na energia dos hotéis. A Light tem um projeto chamado Recicla. Light Recicla. Falei, vou juntar as pontas e vamos ver o que a gente pode fazer. Fizemos uma reunião positivíssima. Essa reunião gerou um fruto que é, hoje, a Light, em parceria com a BIH, vai começar a colocar ecopontos dentro do espaço do hotel. E o que isso significa? A excelência vem agora. Cada produto ali de lixo descartável que é colocado nesse ecoponto, a Light, na frente do gerente, ela faz uma medição, ela pesa. E esse peso, ele sai num folhetozinho, como se fosse cartão de crédito, sai ali na hora, 1.000 quilos. Então tá, tem uma pontuação que esses 1.000 quilos reduz a sua conta de luz, vamos dar exemplo. Exemplo, tá, gente? 10%. Então, de 1.000 quilos, você pode abater 10%. De 2.000 quilos, você pode abater 20%. Estou dando hipoteticamente, exemplo. Ou seja, todos nós vamos sair gratificados. A rede hoteleira, a Light, nós que iremos nos hospedar, que com certeza as hospedagens dentro dos hotéis, dentro dos seus quartos, a tarifa ficará mais barata, porque estão pagando menos energia, e o ecossistema agradece. Agradece, a criação agradece, que é a minha fala lá na nossa co-irmã, não é?
É o meu lema lá, criação agradece. E também isso só enaltece porque nós podemos transformar tudo isso em educação. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque o turista, quando ele vem, ele tem um papel também de educando. Claro. E nós também. Claro. É uma troca. Claro. Né? Nós aprendemos com o turista muito, e o turista também, ali daquela rota que ele fez prévia, daquela objetividade de conhecer novas culturas, ele também tem uma gama de aprendizado altamente significativa e retorna para a família, para o seu local de origem e comunica. Eu estive no Rio de Janeiro, eu estive na Orla, né, na Orla Praieira, eu vi isso, eu vi coletas seletivas, eu vi esse tipo de projeto, eu visitei um museu que tinha um projeto sobre tal assunto que implica na área da sustentabilidade. A sustentabilidade em si, ela pode ser transformada numa referência turística. Não tenha dúvida. E aí, colabora no que eu vou dizer também, mais um furo de reportagem para você. Que bom. Que dentro em breve nós estaremos lançando, gente, o selo verde do turismo. Excelente. O selo verde do turismo compreende com algumas parcerias que eu não posso ainda falar aqui explicitamente, mas nós vamos cuidar dos rios, mares e montanhas do nosso estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, dentro do contexto das lagoas de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, nós vamos envolver os moradores ribeirinhos daquelas regiões, porque nós sabemos que por muita falta de conscientização e muita falta de apoio explicativo, esses moradores despejam os seus lixos dentro do complexo lagunar daquela região. Então, nós iremos atuar no selo verde do turismo, naquelas regiões de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Baixada de Vargem Grande, Vargem Pequena, a estrada do Rio Morto tem um rio excelente, onde poderia, inclusive, servir de transporte fluvial até a praia, e isso não acontece porque ele está largado, ele está totalmente assoreado, com uma falta de conservação. Inúmeras vezes eu vi carros ali sendo colididos e caindo no rio. Enfim, nós temos muito que trabalhar. A responsabilidade dentro do governo do Estado, para nós resgatarmos a dignidade desse povo, é imensa e nós não vamos fugir dela. Então vem aí o turismo verde, o selo do turismo verde para você. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é do governo do Estado, essa responsabilidade são das empresas privadas, e todos nós temos o dever de agora arregaçar as mangas e fazer com que todas essas mazelas sejam levadas para o lado e nós tenhamos que olhar para frente resgatando tudo que foi esquecido no passado. É isso. A agenda positiva, ela é fundamental para que nossos projetos sejam solidificados, sejam realizados, e que faça com que o cidadão ele não perca nunca as esperanças. A esperança é a última que morre mesmo. A esperança cidadã, ela implica na nossa qualidade de vida. Não é? Nós temos problemas, mas nós temos mais capacidade de resolvê-los. Não tenha dúvida. Do que ficar passivos perante as nossas mazelas. Eu estive há uma semana atrás com uma pessoa que eu tenho grande referência a nível de amar o Rio de Janeiro, que é o Roberto Medina. Sim. Roberto Medina, criador do Rock in Rio, todos nós sabemos quem é. Mas ele jamais pensou em deixar o Rio de Janeiro para fazer algo fora. Ele, através do que aconteceu em 85, que eu tive o prazer de estar, que foi o Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Rio de Janeiro, ele criou o Rock in Rio Lisboa e outros lugares. Então, o Roberto tem me ensinado o quanto o Rio de Janeiro é importante para o mundo. Eu já tinha esse sentimento. Agora, ainda mais, porque é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que está com o seu nome cada dia mais fortalecido, e em nenhum momento ele pensa em deixar o Rio de Janeiro. Pelo contrário, ele só traz projetos para enaltecer a todos nós. Então, se ele faz isso, quem sou eu, Sandro,
quem é a pessoa que ainda está começando uma carreira e eu não vou pensar em largar o nosso estado, não vou pensar em largar o nosso município. Pelo contrário, eu vou mergulhar em cada causa, eu vou mergulhar em cada mazela para tentar fazer com que nós, unidos, imbuídos de boa vontade, consigamos resgatar as nossas propriedades, que é a dignidade, esperança, paz, amor e harmonia. A cultura da paz. Não tenha a dúvida. Cultura da paz na sustentabilidade, no ecoturismo. A cultura da paz nós temos que propagar dia a dia nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso pensamento, no nosso comunicar com o próximo. Tudo isso faz com que nós tenhamos essa força, essa dignidade de seguir em frente. Eu queria também agora falar um pouco, você disse aí em algum momento sobre o apoio explicativo que alguns segmentos de cidadãos precisam acessar para que eles tenham uma consciência e ainda mais tenha a atitude, não é? Nós não podemos ter uma passividade perante os problemas, nós não podemos ter uma passividade na ausência, muitas vezes, de uma sistematização adequada para um segmento, um grupo social. Se temos essas lacunas, vamos ter que procurar preenchê-las, né? Uma das formas que nós, no nosso empenho, né, pessoal, é justamente oferecer, até como ferramenta mesmo, os nossos meios de comunicação, né? Nós estamos já implantados com o programa Por Dentro da Sustentabilidade, nós temos uma web TV, não é, que foi lançada há pouco tempo, nós estamos começando a construir uma grade de programação para essa web TV, que aí são as novas tecnologias. Isso aí não pode fugir nunca. Isso aí é o futuro, né? Está na ponta da agulha e nós não temos como recuar aos avanços tecnológicos, não é? Então, nós estamos construindo aí a grade de programação, imagem, né, da Web TV Por Dentro da Sustentabilidade e já disponibilizamos a você, Capadócia, ok? Com a sua expertise, a sua experiência de vida, o seu comportamento de agenda positiva, não é? Para que você e toda a sua equipe possa ter um espaço, não é? E verbalizar, não é? Comunicar o conteúdo desses projetos. Muito obrigado. Desenvolver uma linha de educação através da comunicação. Porque a educação nem sempre está somente nas escolas, não é? Até aqui nas nossas entrevistas, todas as nossas entrevistas, elas serão de um livro. Isso aí é importante porque, como eu falei, não canso de dizer, a educação, ela é a premissa de qualquer cidadão. Ela precisa ser inserida em qualquer movimento, em qualquer pasta. E em cima da educação que nós vamos poder virar o jogo na realidade da essência, né? Em tudo que nós possamos fazer, a educação tem que estar à frente, nem paralelo. Ela precisa estar à frente. É o fundamento. É o fundamento de tudo. É o fundamento. A educação é quase digamos assim, uma questão religiosa do ser humano. Exato. Não é? Eu vou retroceder só um minutinho para lembrar vocês que estão nos ouvindo e vocês que estão diretamente na live aqui no Facebook, que está existindo uma parceria entre o SEBRAE, o Ministério do Turismo e o Rio de Janeiro, que foi o Invest Rio. O Invest Rio, ele vem fomentar as regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro, compreendendo com as suas 12 regiões. E o Invest Turismo, o Invest Rio, ele mostra a potencialidade do turismo em cada região. Então, agora, a última reunião que nós tivemos, a apresentação do Invest Turismo, foi para mostrar as potencialidades que nós temos na região da Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Pequena e toda aquela região que nós sabemos que foi um ponto também do quilombos que existem ali em Vargem Grande, Vargem Pequena e também no Camurim. Então, nós temos uma grande potencialidade de levar os turistas daquela rede hoteleira de Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes,
para que possam conhecer o turismo dessa região. E eu estou ali abraçado com esta frente, que eu acho que é super importante. E eu também, você sabe que eu sou historiadora, né? Então você falou aí em alguns momentos, passa uma referência que não tem como uma historiadora observar, não é? O turismo voltado para a cultura histórica no Brasil, no Rio de Janeiro, é de uma riqueza que ainda não foi explorada no bom sentido da palavra, ainda não foi vista com olhos, de conteúdo informativo sistematizado do ponto de vista histórico para a história do Brasil. Tá? Não foi considerado do ponto de vista educativo, por exemplo, em visitas turísticas culturais sistematizadas, com rota definida, porque a estrutura de um bom trabalho, né, educativo, turístico, são as rotas. Verdade. Né, as famosas rotas. Verdade. Né? Você vê que isso é tão histórico que há muitos séculos nós tivemos as rotas das especiarias. E pensando nessa questão das rotas, eu vou também já falar para você, ouvinte da Rádio Bandeirante AM, programa da Margarete Sustentabilidade. Por dentro da sustentabilidade. Isso que é o por dentro, né? Margarete, saber como acontece. Nós, quando chegamos na Secretaria de Turismo, nós recebemos ali algumas demandas. Uma delas nos chamou muita atenção, que já existia, que é a rota Todos os Caminhos Vão ao Cristo, que compreendia e compreende até hoje, saindo do Rio de Janeiro e indo até Aparecida. Mas nós estamos precisando de turistas aqui no Rio de Janeiro, com todo o carinho que eu tenho aos paulistas e toda a devoção que eu tenho à Nossa Senhora. Então, o que nós pensamos? Vamos trazer os turistas de lá para cá. Turistas que gostam de pedalar, turistas que gostam de caminhar e turistas também que querem contemplar a natureza, que é a sustentabilidade do nosso planeta. Então, nós criamos um produto que compreende vindo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida e que passa por diversas fazendas, diversos municípios e tenha como se fosse um caminho de Santiago de Compostela. Sim, conheço. E que vai culminar até o Cristo Redentor. Então você vê, é um produto que nós criamos agora na nossa gestão, que vem de lá, de Aparecida do Norte, até a igreja, até o Santuário do Cristo Redentor. E muitos deles passam pelo Santuário da Igreja da Penha também. Alô, Padre Sardinha, um grande abraço. Alô, meu amigo Padre Omar, um grande caloroso abraço também. Eu também aproveito para mandar um abraço para o Padre Omar. Padre Omar, aí, da sustentabilidade. Exatamente, está fazendo um trabalho belíssimo na Igreja de São José. Sim, na Lagoa. Na Lagoa, com inclusive sustentabilidade. Você dá a sua tampinha de garrafa PET, você depois, essas tampinhas são contadas e são levadas para a BBF, para entregar as cadeiras de roda para quem necessita. Inclusive, a assessoria dele e nós já tivemos ali um contato em relação ali à questão da possibilidade de educação ambiental lá no Cristo. Também está fazendo isso belíssimamente. É, maravilhoso. E aí, então esse é um produto. O Rio de Janeiro não tinha nenhum histórico sobre o turismo religioso, propriamente dito. Números. E eu estava só me baseando, eu e toda a equipe, nos baseando somente no que acontece no turismo religioso nacional. Né? Então, os nossos dados eram pela Embratur, ainda continuam sendo. Porém, nós criamos agora uma parceria, um termo de parceria com a UERJ. A UERJ já está fazendo um estudo de potencialidade do turismo religioso, para que nós tenhamos dados e possamos levar ao público o que isso representa, o que gera de empregabilidade, renda, sustentabilidade. O povo precisa de emprego. E o emprego vai ser um dos fomentos dados pelo turismo. E o turismo religioso, sobretudo. Então, com esses números, em parceria com o UERJ, nós saberemos mensurar a potência do turismo religioso no estado do Rio de Janeiro. É verdade. E para eu fechar esse tema aqui, em novembro eu convido você a participar do nosso primeiro Congresso Estadual do Turismo Religioso. Será realizado no Rio de Janeiro, com diversos temas abordados, com diversos profissionais para palestrarem
E a sua presença é importante. Você que hoje tem a sua agência de viagem, quer investir, invista no turismo religioso, porque ele abrange desde a cultura do carnaval até o santuário da religião que você acha que seja propícia. Ou mesmo aqueles que não tenham a sua fé, você pode ganhar o seu dinheiro sagrado, o seu dinheiro suado do seu trabalho através do fomento do turismo religioso. Eu corroboro a sua colocação, Capadócio, da seguinte maneira. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos países. Sim. Né? E fui várias vezes. E em todas as vezes a agência incluía questões de turismo religioso, independente de ser a temática da viagem. Claro. E nisso eu tive a oportunidade de conhecer muitos espaços, Fátima, Santiago de Compostela, na Cracóvia, uma coisa impressionante, o turismo religioso. Muito grande. Impressionante, aquele quadro famoso. Muito grande. Então, em Paris, né, Notre Dame, que inclusive agora, né, algum tempo atrás pegou fogo, mas nós não temos no Brasil uma realidade empresarial que tenha percepção de investimento que lá fora se dá para essa área. Porque, como o Capadócia falou, não é necessário que você tenha aquela fé, mas e até em termos de cultura, você tem uma abertura de informações, de conhecimento, de espaços culturais, que é impressionante. A Catedral de São Sebastião, é o terceiro ponto turístico mais visitado no estado, no município. Sim. A Catedral de São Sebastião é o terceiro ponto turístico mais visitado do município. Por quê? Os turistas, quando chegam, eles têm 3 lugares para irem. O Cristo Redentor, Pão de Açúcar, o Maracanã e a Catedral. A quantidade de turista é, assim, absurda, graças a Deus. Então, eu estou colocando para você que o turismo religioso, dentro da sua plenitude que hoje nós vivemos, ele precisa ser, em aspas, explorado. Ele precisa ser fomentado, ele precisa ser apoiado. E ele está sendo apoiado hoje pelo governo do estado do Rio de Janeiro, através da Setur. Quero mandar um abraço ao nosso secretário, Otávio Leite, que está mergulhadíssimo, e já eu quero fazer um convite a vocês no Salão do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que está acontecendo no Pierre Mauá, Armazém 2. Mas já eu faço isso para vocês. E eu também vou aproveitar aqui e falar, já que ele falou em convite, que eu acabei de receber um convite aqui que muito me honrou, não é? A ter uma participação aqui num projeto de comunicação com o nosso amigo Capadócia e saber que ele é também um defensor dos animais. Não tenha dúvida. Porque os animais, eles têm no seu conteúdo informativo vital um ensinamento que nós precisamos absorver. Não é a racionalidade que nos dá uma distinção ruim, negativa. Não, jamais. Entendeu? Porque eles têm, dentro da sua perspectiva de cognição ou de inteligência, a sua própria realidade. Verdade. E eles possuem uma capacidade ímpar, inclusive de cultura de paz. Verdade. E nós estamos, Capadócia, eu vou falar agora como ambientalista, protetora de animais, por favor, não é? Fazendo um esforço muito grande, porque nós temos uma realidade, e você aí, ambientalista, protetores de animais, educadores, né, escritores, nós vamos sair no que vem com vários livros, né, sobre a questão da educação ambiental pró-animais, e nossos ouvintes já sabem que nós tivemos a honra aí de estar implantando um curso de pós-graduação em sustentabilidade pró-animais, justamente para trazer à tona, infelizmente, uma realidade. É a realidade do sofrimento animal. Isso aí é inadmissível. Nós estamos com um cenário de horror nessa questão específica. Porque, geralmente, a pessoa, comumente, quando se fala de animais, ela pensa aquele animal fofinho, pet. Ou então ela remete ao zoológico.
não é? Ou então aquele pássaro, não é, que ela observou, que ela gosta, ou o bichinho dela que está dentro de casa, aquele gatinho que recebe aquela ração de marca, etc. Ótimo! Isso é simplesmente maravilhoso e é o correto. Porém, há um outro lado da questão. E o outro lado da questão é a violência que se faz aos animais a partir da ignorância do homem para com a natureza. Nós temos um quadro catastrófico. Nós temos atropelamentos no nível incompreensível. Nós temos doenças contagiosas, abandonos cruéis, crudelíssimos, onde a pessoa, depois de passar 3, 4, 5 anos com um animal querido, porque ele se tornou, de alguma maneira, alguma questão, ou uma, entre aspas, mudança, porque quem gosta leva, não é? Ou cresceu, deixou de ser um filhotinho, e as pessoas simplesmente abrem a porta do carro e jogam na estrada, e em menos de 15 minutos ele é atropelado. Isso sem contar, meu amigo Capadócia, com questões delicadíssimas de até zoofilia. Também. Estouro de canil. Há pouco tempo foi estourado um canil aqui, em péssimas condições, não é? Não sei quantos animais de raça, porque são vendidos, não é? Que nunca saíram sequer de umas baias mínimas. E nós também sabemos que há por aí canis clandestinos até em apartamento, onde animais, fêmeas, nunca saíram de uma gaiola de passarinho, cachorro. Toda essa problemática, ela precisa vir à tona. E sabemos que é complexo, né? É verdade. E dentro dessa sua preocupação pertinente... Ecossistema. Eu acho que todos nós... Sei que... Olha só, agora quem vai dizer aqui é o Sandro Capadócia, que não é o gestor dentro da pasta do turismo. É a pessoa. É a pessoa que tem... o ser humano. É o ser humano que tem a sensibilidade em relação aos animais. A gente sabe que as nossas situações financeiras, a nível social, está muito difícil. E eu já ouvi muitas pessoas falando, poxa, por que ao invés de fazer o tratamento tão esplendoroso com um animal, não vai ajudar uma criança, não vai ajudar... Mas você esquece de perguntar se essa pessoa também já não ajuda essa criança. Mas nós ajudamos ambos. Então, se já não ajuda, já não faz o seu dever social voluntário. Porque é importante que se diga que nós, quando nós fazemos uma caridade, ela tem que vir daqui do coração, não por obrigação que alguém falou isso, falou aquilo. Porque senão não flui, né, gente? Acaba a coisa não fluindo. Aquela espontaneidade que você dá, o seu donativo a alguém, ela precisa vir de plenitude. Ela precisa vir com as graças de Deus. Porque se você está sendo obrigado a dar, já não vai valer a pena, porque não vai ter a mesma energia positiva. Então, a pessoa que cuida belíssimamente do seu cão, do seu gato, do seu passarinho, seja o animal que for, você também pode crer que ela faz da mesma maneira essa benesse para um ser humano, a sua caridade social. Nós precisamos, hoje, contemplar, não tacar pedra. O mundo está violentíssimo. Pessoas estão morrendo banalisticamente, por tudo, por um pisão no pé, por uma agressão no trânsito. As pessoas hoje não valorizam as vidas. E eu peço aqui para você, valorize não só a sua, a do seu companheiro, do seu vizinho, mas também a dos animais. Eles também são criaturas de Deus. E se Deus coloca todos nós numa mesma plenitude de igualdade, vamos dar carinho igualmente aos animais. Vale ressaltar que ainda dentro dessa questão do transcendental, né, da área de você perceber a natureza, os animais, que Jesus
ele não nasceu entre os homens. Sim, nasceu num pasto, né? Ele nasceu entre os animais. Outra coisa, quando ele pregava, ele usava de uma maneira infinita referência aos animais. Verdade. Não é? Eu sou o bom pastor, vocês são as minhas ovelhas. É verdade. E por aí. Verdade. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade foi nos apresentada como uma pomba, um animal. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, nós temos aí, dentro da cultura teológica cristã, referências muito fortes. E eu quero também trazer à tona que existe um sofrimento silencioso em função dos animais. Comigo tem uma média de... Comigo, que eu digo, participando, né, de vários grupos dentro da questão, né, da proteção animal, as protetoras e os protetores, uma média de 5 mil ou mais protetores anônimos, mas que não têm condições. Se você entra num grupo de WhatsApp 2, 3, 4 horas da manhã, você vai ver centenas de senhoras passando rifas de R$5. Professora, escolhe um nome. Tem Marluce, tem Marilene, tem Madalena e tem Margarete. R$2 cada nome. Passando rifa. Porque no quintal tem 80 cães que ela tirou aqui nos braços. Então, como eu falei, é bem complexo, né? E que a gente precisa... A causa da proteção e das protetoras, porque eu acabei adotando as protetoras também. A gente precisa capacitar essas pessoas, precisamos compreender... Para que elas tenham como também levantar suas verbas, não é? Ser sustentável. Precisamos compreender essa temática, né? Que não é fácil, mas eu acho que a gente tem total condição de poder, hoje, com a sua força, conte comigo no que for necessário. Agradeço muito. E o governo do Estado, a gente vai poder compreender todos esses problemas e tentar achar uma solução da melhor forma possível. Tá? Eu já adianto que, dentro em breve, nós iremos fazer um grande movimento, um grande evento para os nossos queridos animais. Então, eu já estou dando outro furo aqui, dentro em breve. Já fico com o meu coração feliz. Nós iremos fazer um grande evento para nós ouvirmos as necessidades desses que cuidam dos animais. Então, vamos trabalhar para isso, porque isso é importante. Sim, tá? Porque sofrem os animais e sofrem todos nós, os protetores. Eu queria falar aqui agora um pouquinho sobre a cultura do carnaval. Você me permite? Não só um pouquinho, como muito. Porque eu já saí lá em cima no carro alegórico. Que beleza, hein? Também tem o famoso samba do pé, apesar da minha idade, não é? E a cultura histórica, né, está sempre ali unida à questão do samba-enredo. É verdade. Nós temos aí só a finalização do programa em alguns minutos, mas a palavra é sua. Então, eu vou finalizar dizendo o seguinte, gente, o sambódromo, como o governador já anunciou, está prestes a vir para o governo do Estado, para voltar para o governo do Estado. E ali é um ponto turístico excelente, só que hoje é um elefante branco. E dentro desse olhar crítico que nós temos, nós iremos fazer, se Deus quiser, que o sambódromo passe a ser um ponto turístico permanente, incluindo com a educação, que é um projeto anterior de quem o projetou, professor Darcy Ribeiro. Ali era para ter aulas e hoje, infelizmente, não acontece mais. Dentro do sambódromo, nós teremos diversos segmentos onde todas as culturas serão beneficiadas, desde do passinho, passando pelo forró, passando pelas passando pelas temáticas de festa junina, chegando ao carnaval, ao hip hop. Todas as temáticas ali serão contempladas. O sambódromo não pode mais ser um elefante branco, aonde só é usado no período de carnaval. É esta a grande visão e sacada do nosso governador Wilson. E isso gera turismo, isso gera empregabilidade, renda para todos os turistas do Rio de Janeiro. Quero convidar você também, que o nosso tempo está acabando. Vá até
o Salão de Turismo, lá no Pier Mauá. Salão do Turismo pela 9ª vez, aliás, durante 9 anos não teve esse salão e o Otávio Leite, secretário Otávio Leite, conseguiu resgatar. Espero vocês lá, a partir das 2 horas da tarde, hoje. É isso aí, nós tivemos aqui a honra de ter Sandro Capadócia, assessor especial da Secretaria de Estado na área de turismo, e o turismo vai vir aí bombando, e a nossa área de sustentabilidade, estamos juntos também. E você que nos ouviu com tanto carinho e que acompanhou aqui a nossa conversa, entre em contato conosco, dê a sua opinião. 991349124. É isso. E amanhã tem o quê? Turma da Lila e da Lili. Então, até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Salve, Jorge! E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.